Bom, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos dar início, então, à nossa departamental da UPH, com o título Maridos como Homens, como maridos e chefe do lar, que é o propósito a ser trabalhado hoje. E nós vamos orar, então, começando, dando início. Senhor Deus amado, bendito seja o Teu nome. Queremos agradecer por tudo, Senhor, colocando nossas vidas nas Tuas mãos, sobretudo, ó Deus, no propósito de estarmos atentos a não só aquilo que nos é ensinado da Tua parte sobre o assunto, mas também a aplicação deste assunto às nossas vidas. Que o Senhor dê graça para que os Teus servos possam cumprir bem, Deus, o papel de marido, de chefe do lar. Que o Senhor nos dirija pela Tua palavra. É o que nós te pedimos. Tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim. Amém. Pois bem, então, nosso tema, o homem como marido, chefe do lar, e eu gostaria de ler o texto base, não vamos ficar nele, que é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 25 a 28. Para que seja base para o nosso assunto. Ele diz assim: Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Um homem como marido e chefe do lar é provavelmente o maior desafio, a maior dificuldade que o homem vai ter. Porque ele estará lidando com outras pessoas, não só a esposa, mas até os filhos, inclusive. Estará lidando com outras pessoas que são pecadoras e que, portanto, serão um desafio constante. Vamos pensar. Ainda que o trabalho tenha sido afetado por causa da queda, quando lá em Gênesis capítulo 3, Deus traz um castigo para o homem e a mulher, ele diz que ao homem, que visto, versículo 17, que atendeste a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Veja que a criação traz uma dificuldade decorrente de estar debaixo do pecado. Mas, de todas as dificuldades, a maior é lidar com o próprio pecador. Porque a criação, mesmo apresentando uma dificuldade para o homem, ela é mais facilmente dominada. Não é 100%, você vai ver o marinheiro vai entrar no mar e o mar está em fúria. Então nem sempre se domina a criação. Mas nada mais difícil, diz a Escritura, do que dominar o coração do próprio homem. Como é difícil. Tanto que a gente vê na história de Israel que, apesar de terem a própria lei do Senhor, Israel nunca praticou a palavra do Senhor com todo o seu coração. E Deus estava sempre chamando pelos profetas, essa insistência, porque o povo não tinha um coração, é o que Ezequiel 36 nos diz, não tinha um coração de carne, um coração novo. Então, esse é um trabalho mais difícil que tem, e tanto é que o homem ele trabalha, às vezes gosta do trabalho, mesmo com uma criação caída, o homem muitas vezes ele gosta do trabalho e se dá bem. Existem pessoas que são bem-sucedidas no trabalho e não necessariamente de forma errada, Você vai dizer assim, mas ser rico e ser bem-sucedido não é a mesma coisa. Sim, com certeza. Então, pessoas ricas de forma errada e pessoas bem-sucedidas. Bem-sucedidas são as pessoas que trabalham bem, se desenvolvem e vão crescendo, De repente ele começou lá embaixo na empresa e termina na aposentadoria como um gerente, como alguém que está lá em cima, no topo, digamos assim, da empresa. Então, isso é possível? É possível. E até muito mais fácil lidar com o trabalho. Ainda que dentro dele também haja uma série de pecadores,
Mas o trabalho em si, né, você desenvolver o trabalho, ele é mais fácil, porque o trabalho em si ele é inanimado. Então, mesmo que a criação ela esteja debaixo do pecado, o trabalho ele tem um caráter também inanimado, né? Então, você pode trabalhar com pessoas, aí se tornará bem mais difícil, por isso pastorear tem uma dificuldade por você cuidar de pessoas, relacionamentos. Então, essa é a dificuldade do pastoreio, é que você está tratando com vidas, né? Tratar com um computador é muito mais fácil, ele pode até dar problema, mas você vai lá, troca, você vai lá e ajeita, você conserta. Uma pessoa você não faz isso, você não troca ou conserta, né? É algo que depende do agir do Senhor, depende da graça divina, depende dela entender, obviamente, a palavra e assim por diante. Então, o trabalho, o papel do marido ou do homem como marido e como chefe do lar, ele possui uma dificuldade que é instantânea nesse mundo caído. A dificuldade estamos lidando com pecadores. Tem que pensar nisso. Porque, como nos contos de fada sempre termina e foram felizes para sempre, dar às vezes uma impressão de que ambos são perfeitos, né? Não vão errar. Parece que eles nunca dão a vida de casado, né? Eles sempre encerram com o casamento, a cerimônia, né? No máximo aquilo ali. No máximo é a cerimônia. Dali para frente eles não dizem como é que foi. Ou seja, eles não contam como é a realidade de um mundo caído, em que ela não é uma princesa, ele não é um príncipe, ele não é perfeito, como parece, né? Tantas vezes ele faz tudo de perfeito, né? Ele é um super-homem, né? Ele não é perfeito e nem ela é perfeita também. Ela nem sempre estará bonita como está no conto de fada, nem muito menos amável, doce, agradável. Quando ela canta, não necessariamente vem os passarinhos, né? Então, não conta toda a realidade do que é a vida humana. E a grande dificuldade é isso, é que a vida humana, por causa do pecado, ela não é uma vida fácil. O ser humano não é fácil. O ser humano é complicado. O pecado fez o ser humano ter uma série de problemas. Mas é o papel do homem, o ser marido e o ser chefe. E para a gente ver essa questão do papel, né, Gênesis capítulo 2, Deus repete ali a criação e Deus faz o homem, esse é o 6º dia da criação, e tendo feito o homem, é interessante que antes de Deus fazer a mulher, ele diz ao homem, né, que ele poderia comer de tudo, então a providência de Deus para a vida, e diz também que ele deveria cuidar ou cultivar e guardar o jardim. Veja, antes da mulher ele deu trabalho. Então, trabalho, o homem inclusive desenvolve. Versículo 18 de Gênesis 2, Deus diz que não é bom que o homem esteja só. De 19, ele coloca o homem para trabalhar. O homem dá o nome aos seres. Então, ele desenvolve o trabalho antes. A última coisa que acontece no 6º dia da criação é exatamente a criação da mulher. A mulher ela é o ponto último, é a última criatura de Deus, a última criação do Senhor. E Deus dá ao homem. Então, a última tarefa do homem, qual foi? Ser marido. Percebe? Antes dele ser marido, ele é o quê? Ele é trabalhador. E é interessante até, para quem é solteiro, refletir que se vê, e com razão, nessa ordem, uma indicação divina. Primeiro você tem que trabalhar, depois você casa. Entende? Então, viu, Murilo? Então, primeiro você vai ter que trabalhar, depois casa. O problema é amanhã, o Murilo está, pai, eu quero trabalho. Estou querendo casar. Então, essa ordem, Deus primeiro deu de fato o trabalho. Então, a última coisa que Deus designou o homem a ser foi marido, né? E no versículo de número 23, diz, e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomado. Então, é dada a ele, né, a mulher, que é para ser uma auxiliadora idônea. De fato, a mulher não foi dada para dificultar a vida do homem, foi dada para abençoar, facilitar. Até a própria ideia de auxiliadora, né? A ideia de que alguém está ali para ajudar. Se eu fosse carregar um banco sozinho, o peso seria todo sobre mim. Se eu coloco alguém numa ponta e eu fico na outra, então aquele peso é dividido por 2. E eu, então, vou carregar com mais facilidade aquele banco. Então, a ideia é dividir, né, a carga. Inclusive, aquilo que a Escritura fala para a igreja, né? Levai a carga uns dos outros.
Quando você aplica isso à vida conjugal, funciona também, né? Então, a ideia da mulher é ajudar o homem. Então, nesse ponto, pense, na época em que a criação estava funcionando harmonicamente, o casamento foi para o homem um prazer, foi para o homem uma facilidade, ou seja, dividir a carga, foi para o homem, claro, também uma responsabilidade, cuidar dela. Mas tendo em vista que cuidar de uma mulher que foi criada boa, como o homem foi criado bom, como toda a criação foi criada boa, ou seja, tudo era muito bom, né, como diz Gênesis 1:31, então a dificuldade não seria tão grande a princípio, até que Satanás aparece para criar problema, tentando primeiro a mulher. Então, ali a gente vê que o homem teria uma responsabilidade, mas que seria deleitosa, seria boa, seria gostosa, seria aprazível, né? Só que a realidade não é mais essa, né? Ainda que a mulher desde o início se mostre mais frágil, mas ela não era uma mulher pecadora. Então, no casamento, pensando na realidade do pecado, muda um pouco. O homem não tem agora uma responsabilidade em que ele vai conduzi-la como uma pessoa que vai estar ali só para ajudar e para lhe dar satisfação. Então, não. Ele estará agora assumindo alguém que ele terá que conduzir a despeito do pecado que ela também carrega. E essa é uma grande dificuldade mesmo, né? Porque isso realmente fala sobre a forma como a mulher vai viver. Dá um exemplo aqui. Em Números 30, dos ensinos, das ordenanças do Senhor, diz assim, a partir do versículo 3. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e o seu marido, ouvindo, calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela. E lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. Mas se o marido o desaprovar no dia em que o ouvir e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. Olha que coisa fantástica. A responsabilidade do homem sobre a mulher é total. Primeiro ele diz que a mulher está debaixo da autoridade do homem. Então ali vamos pensar o homem como chefe do lar, né? Ali não o marido, mas o chefe do lar. De tal modo que ele tem poder sobre ela, a ponto de Deus não castigá-la por ela ter feito um voto e não cumprido. Se o Senhor... Ana, lembra da Ana, né? Então a Ana disse assim, se o Senhor me der um filho, eu o devolverei todos os dias dele. Foi o voto dela. O que a gente pode entender? Elcana, o marido de Ana, ele concordou, ele se calou. Ele não disse, não concordo com o teu voto. Porque você vê que na sequência do texto, Ana realmente entregou o Samuel para o sacerdote Eli, o sumo sacerdote, e ele foi viver a sua vida servindo ao Senhor. Cumpriu-se, então, o voto. Logo, o marido concordou. Porque qual era a ideia? Como chefe do lar, ele tinha autoridade e poder para anular o voto dela e Deus não castigaria. Por quê? Porque a autoridade era tão certa que o que ele dissesse sobre ela teria que obedecer. Ela não poderia dizer, não, mas eu fiz, eu vou cumprir e retrucar e desobedecer. Ela não poderia, ela tinha que obedecer. E Deus, então, portanto, estaria lidando com ela com misericórdia, com graça. Não, fique em paz. Se ele disse que não, então é não vou castigá-la por isso. E observe que isso passa para o marido. Viu que o texto na sequência deixa bem claro. Primeiro o pai tem autoridade sobre a mulher. Depois que ela casa, passa para o marido. E aí ele assume exatamente a mesma responsabilidade. O único caso de não ter a mulher nenhuma responsabilidade
alguém sobre si, ele fala, na sequência do texto, versículo 9, no tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo que se obrigar lhe será válido. Então não tem ninguém. Ela não tem a viúva, né? Não tem o pai nem o marido. Então ela está obrigada a seguir aquilo que ela fez, o voto que ela fez, ela vai ter que cumprir. Não tem ninguém para livrá-la se ela fizer um voto irrefletido, né? Então veja nesse texto que o homem tem uma responsabilidade de tamanho. Porque observe aqui que no fato dele dizer que ela pode fazer um voto irrefletido, o que ele está dizendo? Que a mulher pode prometer alguma coisa sem ter refletido corretamente, sem ter pensado. Logo, ela pode falar besteira, ela pode errar, ela pode cometer erros nos seus votos, nas suas ideias. Ou seja, o que é evidente, ele está cuidando de uma pessoa que é uma pecadora. É claro, como ele também é pecador, né? Mas ele está cuidando de alguém que é pecador. Ou seja, ele tem que estar cuidando de alguém que pode fazer besteira, que pode errar, que pode cometer erros em sua vida. Logo, não é algo fácil. É claro que não é algo fácil, porque não é fácil cuidar de alguém que a sua vida é tendente para alguma coisa ruim e que precisa, portanto, ser reconduzida para o que é bom, porque o pecado faz com que a gente tenha essa tendência para o mal. Jesus disse, né? Vós sois maus, né? Deus fala pelos profetas, vocês estão sempre indo para o mal, né? Não tem jeito, é sempre isso. Então, essa tendência para o mal. Então, o primeiro ponto fundamental é: o homem, ele é sempre o chefe do lar, sempre. Até antes de ser marido, ele já é o chefe do lar. Porque ele sendo pai, digamos que ele não tem uma esposa, né? Morreu a esposa, mas tem filhos, ele é o chefe do lar, né? Não deixa de ser. Então, ele é sempre o chefe do lar. Ele é sempre aquele que vai ter que cuidar de alguém. E aí o ponto que é drástico é que Deus, por causa do pecado que entrou no mundo, não nos dá pessoas perfeitas, puras, vamos botar puras, né? Pessoas que não darão trabalho nenhum. Todas as pessoas que vêm para estar debaixo de nossa liderança são pessoas pecadoras. É importantíssimo pensar nisso, porque essa é a razão da dificuldade. Se vocês, né, em algum momento pensar assim, puxa, como é difícil, fulana, cicrana, né? E aí cada um com a sua família, a esposa, filhos, viram a dificuldade, que com certeza vocês já viram várias vezes a dificuldade. Vocês querem conduzir de um jeito e às vezes elas querem de outro jeito. E aí hoje mais do que nunca, porque as mulheres estão sendo, abre aspas, né, que é o empoderamento, né? Ou seja, a sociedade está dizendo às mulheres: vá, tome a frente, bata de frente, brigue. Ou seja, eles diabolicamente estão destruindo famílias mesmo, né? Porque estão dizendo para as pessoas que elas devem se dividir, mesmo que isso custe ali toda uma destruição, mas elas devem fazer o que o coração manda, aquilo que é bom para elas individualmente, né? Isso causa, obviamente, a destruição de famílias e assim por diante. Então, quando você se depara com isso, você está se deparando com um pecador. E por isso que a pergunta que o homem tem que fazer é: o que eu faço com o pecador? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. É a pergunta que um pastor tem que fazer para a igreja. O que eu faço com esses pecadores? Quando eu me deparo com uma pessoa ou um grupo de pessoas que começa a ir para um caminho errado, começa a pensar ou começa a ter tendências erradas, a primeira coisa que eu faço: meu Deus, o que eu vou fazer? Eu já coloco diante do Senhor a situação. E preciso que Deus faça algo, inclusive. Por quê? Porque estamos lidando com pecado. Frozen, no primeiro, tem uma cena muito interessante. O desenho animado. A cena é a seguinte: a mocinha maior, né, a Elsa, ela sem querer faz com que bate gelo, né, na cabeça da Anna. E ela desmaia, né? Ela está lá, apagou, está desmaiada. E eles levam, o rei e a rainha levam para o rei lá dos Trolls. E quando ele chega, a ideia de um senhor de idade que é sábio, essa figura do ancião, do sábio, né? Quando chega lá, ele descobre que foi na cabeça, e ele diz uma frase muito significativa, dentro de um desenho animado, mas muito significativo. Ele diz: que bom que foi na cabeça. A cabeça a gente convence, uma palavra aqui, outra palavra ali, e você convence. Mas se fosse no coração,
Esse é complicado. Então, o pecado, ele não é um problema da cabeça só. Ele é um problema também do coração. Claro que aí é duplo, inclusive, né? O pecado, ele afetou todo o ser humano. O ser humano, ele pensa contaminado pelo pecado, ele sente, ele vive contaminado pelo pecado. Então, ele afetou tudo. Então, o problema é exatamente o que eu faço com uma pessoa que o pecado contaminou tudo. O ser humano, né? A gente está falando do ser humano. Lembre-se que a gente não está falando como se as mulheres fossem as únicas que sofreram o dano do pecado. Todos nós. É o ser humano como um todo. O que eu faço com isso? E vamos pensar nos filhos, né? Pequenino. O que eu faço com as crianças também? Às vezes os pais, um anjinho. Não são anjinho. Aí ficam se iludindo, né? Nessa beleza infantil. Mas eles não são anjinhos, né? Também não são capeta, né? Que tem pai quando está aborrecido e esse menino é um capeta. Então não é um capeta também. Mas são pecadores. Essa é a realidade deles. Ou seja, eles dão o trabalho de um pecador. O que vale para qualquer pessoa, claro. Mas nosso foco aqui, já que é a questão do homem lidar com a sua família é uma família pecadora. E isso dá um trabalho muito grande. Por quê? Porque não é um problema só da cabeça. É aqui. Vocês já se depararam com momentos em que vocês, criança ou a própria esposa, inclusive, ou até outras pessoas, pensando aqui de uma forma mais abrangente nos relacionamentos, tentaram convencer a pessoa de algo que você está notoriamente errado. Você sabe que está errado. E está mesmo. Não estou nem considerando opiniões de forma alguma. Eu acho que pizza é mais gostosa do que um sanduíche. Não estou falando de opiniões. Não. Estou falando de coisas certas ou erradas, certo? Então, aquilo realmente não é bom. E você está tentando convencer a pessoa de que aquilo não é bom e não consegue. Não adianta. Fala e não adianta. Por que não adianta? Porque não é uma questão só da mente, é uma questão do coração. Se fosse só da mente, seria mais fácil. Mas o coração, ele é capaz de se apegar irracionalmente a questões da vida que não adianta você tentar convencer. Ele quer e quer, acabou-se. Se é certo ou errado, isso não importa. Eu quero aquilo. Entende? Então, é uma questão mais difícil, bem mais difícil. E é com isso que nós temos que lidar. Então, um homem, quando ele pensa assim, eu sou marido, ele tem que lidar com a realidade. Eu sou marido de quem? De uma pecadora. Quando o homem pensa, eu sou chefe de um lar, e até mais, de ambientes maiores, de atmosferas maiores, né? Como no caso de uma igreja, uma repartição. Sou chefe tenho que conduzir, cuidar de um grupo. Mas eu estou cuidando de um grupo que é um grupo de pecadores. É fundamental entender isso aí. Então, essa é a dificuldade. Tem uma outra questão que a gente tem que considerar. O que é, então, ser chefe ou mesmo ser marido? Nós vimos ali em Efésios, capítulo 5, e vamos voltar para ele. Quando ele fala do homem como marido, ele diz, numa comparação com Cristo, ele diz o seguinte: versículo 25, né? Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Observe que no texto, o ser marido é cuidar de. Cuidar de. Deixa-me fazer uma comparação para ficar mais evidente. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vocês percebem que aqui ele nos dá o caminho do que significa ser o chefe do lar, o que significa cuidar de alguém.
Cuidar de alguém é cuidar de boa vontade, veja, de boa vontade, e como Deus quer, não como dominador, mas como exemplo. Percebe? Aquilo que ele fala para pastor não é muito diferente, pensando nesse papel do líder, né, do chefe, não é muito diferente daquilo que o marido deve fazer. Guardando aqui as diferenças das relações conjugal e relações outras, né, como a relação eclesiástica, o papel do líder é cuidar de pessoas pecadoras. Ele fala de fazer isso segundo a vontade do Senhor. Então, a primeira coisa que o homem precisa é perguntar a Deus, o que eu faço? O que eu faço para lidar com um pecador? O que eu faço para cuidar de uma pessoa que está em toda a sua vida afetada pelo pecado em alguma medida? Como cristãos, a restauração, né, Deus está conduzindo, mas não deixaram de ser pecadores, senão cristãos não pecariam. Se o cristão ele não fosse pecador, não pecaria, obviamente. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A realidade é que mesmo cristãos são pecadores, sim. Portanto, o que eu faço para lidar com pecadores? O que eu faço para lidar em cada situação com a realidade de que o pecado ainda está ali incomodando, criando problema? E aí é fundamental entender que essa ideia do pastoreio, ele se aplica à vida familiar. O que um pastor faria? O que ele deve fazer? Inclusive, Paulo até pede orações. Orar ao Senhor. Senhor, tem coisas que eu não consigo fazer. Ou seja, eu não mudo o coração das pessoas. Eu sei disso. Eu posso pregar para elas com toda a fidelidade do mundo. Tudo que eu puder fazer, eu posso pregar com toda a fidelidade. Mas eu não mudo o coração das pessoas. Eu não posso fazer com que elas saiam daqui transformadas. Olha aí, toda vez que o pastor prega, elas saem transformadas. Se fosse assim, por que Jesus também não fez isso? Vocês já observaram? O ministério do Senhor Jesus, se considerarmos a ideia de sucesso, ou a ideia de ser bem-sucedido como pastor, a ideia de conseguir pessoas serem convertidas, foi um fracasso. Pensando como ministério pastoral. Jesus pregou durante 3 anos. Em seus 3 anos, pensando num aspecto pastoral, de alguém que prega e as pessoas se convertem, teria sido um fracasso. Quantas pessoas permaneceram? A maioria estava ali pedindo crucifica, crucifica. Ele não conseguiu, ainda que tenha andado por todas as regiões, fazer com que as massas se convertessem. Mas as multidões seguiam porque ele curava, seguiam porque ele dava pão, seguiam por outras razões. Tanto que em João, Jesus, em um dos discursos, ele diz: vocês estão aqui não porque viram sinais. Ou seja, vocês não estão aqui porque vocês creram que eu sou o Filho de Deus, o Redentor do mundo. Vocês estão aqui porque comeram pão, vocês querem mais pão, só isso que vocês querem. Ele tinha feito a multiplicação de pães há pouco tempo. E aí, logo em seguida, ele faz esse discurso. Então, a questão de converter o coração das pessoas, só o Senhor. O pastor ele não tem esse poder, o marido, o pai também não tem esse poder. Então, essa dependência de Deus é fundamental. Deus, para que eu exerça bem o meu papel de líder, e aí, marido e chefe do lar, só o Senhor poderá garantir o sucesso. Eu não consigo. Porque não está em mim o poder para isso. Deixa eu dar um outro exemplo. Jacó. Jacó e Esaú são gêmeos, certo? Foram gêmeos. Os dois, portanto, tinham o mesmo pai. E Isaac viu um filho caminhar por um caminho e o outro filho caminhar por outro caminho. Mas mesmo pai e mesma mãe. Não eram diferentes. E uma vez que eram mesmo pai e mesma mãe, mesma educação. Certo? Ouviram ambos as mesmas promessas que foram dadas a Abraão, repassadas para Isaac, e seriam repassadas para um dos dois, para dar a sequência. Eles conheciam as mesmas coisas, viveram no mesmo ambiente. Então, eles tiveram tudo para que ambos pudessem seguir juntos o mesmo caminho, com o Senhor. Todavia, você vê na história, o pouco que se fala de Esaú, comparado com o que se fala de Jacó,
os relatos sobre a vida de cada um, completamente diferente. Um se perde, um segue seu caminho e está preocupado só com o dinheiro, está preocupado só com o seu bem-estar, tanto é que ele chora por perder a bênção. Não é porque ele estava preocupado com a ser o escolhido da sucessão da promessa de Abraão. Ele estava preocupado em viver miséria, porque a palavra, a bênção e a maldição que foram proferidas ali, falavam de prosperidade e não prosperidade, né? E estava preocupado com isso. Quando ele viu que ele conseguiu se dar bem, que ele prosperou na vida e tinha conquistado o que ele queria, ele esqueceu completamente. Então, o marido, o pai, o chefe da família, ele não tem o poder para mudar corações. Você não vai fazer isso. Não pese sobre você uma responsabilidade que às vezes a gente quer, como se a gente tivesse obrigação de fazer as pessoas crerem, por exemplo. E aí pensando na família. Isso muitos pastores colocam sobre si uma responsabilidade que não tem. O pastor ele tem que converter pessoas. Pelo amor. Onde foi que disse isso? A Bíblia onde falou isso? Quando Deus diz para o profeta Ezequiel que ele deveria ser o atalaia, que quando Deus mandasse pregaria, se um pecador pecou e Deus dissesse assim, vá lá e diga a ele que ele pecou e que Deus vai castigá-lo. Estão lembrados? Ezequiel capítulo 3. Quando Deus diz isso, ele não diz assim, você tem que ir e converter o cara. Não, ele diz, você vai, cumpre seu papel. Se você não for, aí eu vou cobrar de você. Se você for, aí a questão vai estar com o outro, se ele se converteu ou não, e aí eu vou cobrar dele. Então, nós não temos em hipótese alguma esse peso sobre nós. Então, o chefe da casa, o marido, ele não é responsável pela salvação de sua família, como se fosse alguém que tivesse obrigação de convertê-los. Ele é responsável por cumprir o seu papel. Qual é o seu papel? Cuidar da sua família, conduzindo a Cristo. O que vai acontecer depois é outra questão. Jacó nos ensina isso bem direitinho. Capítulo 35, Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35. Deus fala com Jacó. Diz assim, disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então, lembre-se que Jacó, ele passou 20 anos, já está com a família, né? E volta. Ele se encontra com Jacó e está seguindo sua vida. Então, Deus fez aquilo que ele pediu. Ele disse, se o Senhor me conduzir em todo o caminho, de forma que eu vá e volte, seguro, com tudo direitinho, cuidou de mim, o Senhor será o meu Deus. Agora Deus está cobrando o voto dele. E aí ele diz assim, eu cuidei de você. Você foi e voltou e está aqui, próspero por sinal, né? Que Jacó prosperou muito, porque Deus abençoou. Então Deus cumpriu, fez o que ele pediu e agora está exigindo que ele cumpra. Quando Deus exige, Jacó conduz a família toda. Versículo 2: Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Veja que ele conduziu todos, deixa os ídolos, agora vamos adorar o único Deus. Não só ele, todos. Ele não era responsável pela salvação deles no que diz respeito a ter o poder de convertê-los, mas ele poderia e deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. Ou seja, ele conduziria a família a isso. Então, o papel do marido como aquele que é o pastor da esposa e o do chefe da casa como aquele que é o pastor da família como um todo. Então, o papel dele é cuidar. Veja que até maridos amai vossa esposa, e aí ele fala, quando ele fala da prática, que diz que para que ela esteja santa, sem defeito, sem ruga, sem mácula. Eu acho muito interessante eu destaco sempre esse sem ruga, porque quando a gente fala sem ruga, a gente entende bem direitinho a ideia de alguém que foi bem cuidado, certo? Porque a ideia da ruga é alguém que está envelhecido, né? Que está cansado,
que às vezes as rugas aparecem mais cedo porque a pessoa teve uma vida mais difícil. E às vezes demora mais porque a pessoa teve uma vida mais tranquila. Então não teve estresse, foi bem cuidado. Então veja nisso aí uma ideia prática do que é o amor. O amor não como sentimento apenas, mas o amor como uma questão prática, um cuidado, uma atenção, um abençoar. O amor como uma questão de ação e não de mero sentimento. Então, este cuidado que deve haver com a mulher, com os filhos, deve ser dado no maior esforço possível. E isso você deve fazer o máximo. Fiz tudo o que eu podia. Sim, isso sempre deve ser lembrado para não pesar sobre o homem uma coisa que não deveria. Sem aquele peso na consciência. Eu tinha que converter, eu tinha que fazer. Não. Caso contrário, Isaac iria passar o resto da sua vida se martirizando porque ele não conseguiu converter o coração de Esaú. Não conseguiu. Então, o que a gente faz? Dependência de Deus. Deus, só o Senhor pode converter o coração da esposa, só o Senhor pode converter o coração do marido, só o Senhor pode converter o coração dos filhos, só o Senhor pode converter o coração dos pais, só o Senhor pode converter o coração das ovelhas e assim por diante. Ou seja, só o Senhor pode operar na vida das pessoas. Só o Senhor pode transformar vidas. Eu não posso. Eu não tenho condições. Eu posso dar a elas a tua palavra. Eu posso ensinar o que eu aprendi. Eu posso conduzi-las a Jesus por meio do ensino fiel. Mas o Senhor é o único que pode converter o coração. Por que isso é fundamental? Porque é a dependência de Deus para que você coloque diante de Deus todos os que você recebeu a responsabilidade de cuidar. Para que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Entende? Alivia para você e ao mesmo tempo você está já tomando uma atitude que é a melhor. Senhor, muda o coração. Toca, transforma. Faz alguma coisa. Eu não tenho condições. Isso vai aliviar o seu coração muito, muito, porque você vai descansar em Deus. Deus é que toma. Daqui para frente é Ele. Até aqui Ele me responsabilizou. Dali para frente só Ele pode fazer. Eu não tenho o que fazer. Então, a oração. Já em tudo isso que nós falamos, veja que cuidar, ser marido, ser o chefe da família, tem a ver com pastorear. E pastorear não só tem a ver com orar, tem a ver com ensinar também. Há duas coisinhas básicas na vida pastoral, no cuidado, que é oração, que é a questão da intercessão, né? Lembre-se que Jesus é o intercessor da igreja. Veja, o noivo intercedendo pela noiva. E interceder, por quê? Porque só Deus pode cuidar. Deus é o Deus da providência, Deus é o Deus que governa, cuida de tudo. Então, portanto, só Ele pode proteger completamente, converter, sustentar, abençoar. Só Ele pode fazer essas coisas. Então, a intercessão, mas a pregação também. A palavra, o ensino da palavra do Senhor é um elemento fundamental nessa prática do ser marido, ser o chefe da família. Ensinar. Ensinar numa plena confiança. Deus, eu ensino na dependência de que o Senhor toque no coração. É a questão da dependência. Então, a prática do ensino, ela vai acompanhar a vida do marido e do chefe da família a vida toda. E quando for possível, vai ensinando. E quando for possível, vai ensinando. Normalmente os filhos vão dizer assim, de novo, pai. De novo, pai. Ou às vezes até, já sei. A gente tem que repetir muitas vezes a mesma coisa. Porque, inclusive, na prática, muitas vezes, aquilo que diz que já sabe, na prática não funciona bem. Né? E aí você percebe que, apesar de, veja, mente e coração, apesar de, às vezes, o homem saber o que fazer, nem sempre ele tem um coração inclinado a fazer. Um exemplo muito claro de que mente e coração não funcionam da mesma forma, ou seja, não são sinônimos necessariamente, foi Salomão. Salomão é o homem mais sábio do mundo depois de Cristo, certo? Salomão, na Escritura, diz, não houve antes nem depois haveria maior que ele. Cristo é o único que pode ser considerado mais sábio que ele. Todavia, Salomão cometeu pecados básicos, muito básicos. O mais básico de todos, qual foi? A idolatria. Salomão não sabia que não existia outro Deus. Salomão não sabia que a idolatria ofendia a Deus. Sabia de tudo isso, é claro que ele sabia. Salomão escreveu, foi instrumento para revelar a palavra de Deus. Ele não sabia, é lógico que ele sabia, mas a mente e o coração não estavam andando juntos.
Eles sabiam o que fazer, mas o coração, por N razões, e aí a Escritura fala que as mulheres seduziram ele a tal ponto que ele não quis confrontar, ele não quis perdê-las, não quis problema, e ele simplesmente fez o que elas pediram. E veja que nesse momento a firmeza do homem é muito importante. Não é fácil, porque principalmente, como eu disse, nos nossos dias as mulheres são empoderadas, né? Elas são ensinadas a bater de frente. E isso torna mais difícil ainda o homem conduzir. Uma mulher mansa, tranquila, que tem uma disposição de coração, consciente, a ser conduzida, é um grande tesouro. Não é fácil encontrar um tesouro desse. E não sendo fácil, o normal é, principalmente como disse, nessa sociedade, é que as mulheres terminem trazendo alguma dificuldade às vezes para o homem. O homem quer conduzir e não consegue encontrar alguém que queira ser conduzido. Então não é tão fácil assim. Então o homem precisa ser firme. Por quê? Porque ele precisa ensinar até o fim. Ele precisa ensinar uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis. No final da sua vida, ele diz assim: o que eu fiz? Eu ensinei. Eu cumpri meu papel. Eu conduzi pelo caminho que deveriam andar. Eu ensinei tudo o que deveria ensinar. Se foi bem sucedido ou não, isso aí compete ao Senhor. Mas ele ensinou. Então, intercedendo e ensinando a palavra do Senhor, ele vai conduzindo, vai pastoreando sua família. O homem como marido, o homem como chefe do lar. Ele vai conduzindo. Aí você diz: mas é só isso? Aí pega a palavrinha amor. Mas amor não seria mais do que isso? Mas o que é amor? Amor não é uma ação, não é uma atitude. Como foi que Deus demonstrou amor para conosco? Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando você fala de amor, você olha para a cruz. Quando você fala de amor, você não vê um coraçãozinho. Quando você fala de amor, você olha para a cruz, você vê uma ação, uma atitude. Você vê Jesus dizendo: Pai, perdoa que não sabe o que fazem. Intercessão. Você vê Jesus ensinando, 3 anos ensinando, e depois ensinando ainda por meio dos apóstolos, né? E Jesus disse em Mateus 23, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu não quis juntar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos? Ele quis juntar. Isso que é amor. Apocalipse, ele fala para a igreja de Laodiceia, a mais problemática de todas as igrejas, que se achava rica e se achava autossuficiente e achava que aquilo ali bastava, e estava negociando a pureza por meio de uma relação contaminada com pagãos. E ele diz assim, exortando ela: eu corrijo a todos os que eu amo. Atitude. Então, quando você pensa em amor, pense em atitudes. Isso torna mais fácil. Você ama com atitudes. Você ama cuidando, ama protegendo, ama ensinando, ama intercedendo, ama se sacrificando diariamente para que o outro tenha um bem-estar. Isso é amor. Para que a nossa sociedade ocidental vê o amor como um coraçãozinho, então são sentimentalismos. Só que ao mesmo tempo é um amor que acaba com 2 tempos, né? É um amor intenso, que é a paixão, mas que acaba rapidamente, né? Então ele é muito forte, mas pouco duradouro, né? O amor ele pode não ser intenso nesse sentido, né? Apaixonante, mas o amor bíblico ele é permanente. Ele não acaba, ele dura, ele continua, ele segue. Entende? Então, esse cuidado que o Senhor vai nos ensinando a ter e que não é fácil. Quando você voltar e dizer assim: pastor, é muito difícil. A Bíblia vai dizer assim: mas eu avisei. Você não está cuidando de um anjinho, uma anjinha. Não está cuidando de uma mulher santa e perfeita. Você está cuidando de alguém que é pecador. Uma pecadora, os pecadorzinhos que não, as crianças, os pecadorzinhos que são os filhos. Você está cuidando de pessoas que são assim. Então, toda a dificuldade está nisso. E quando é que essa dificuldade ela é reduzida? Quando é que ela é reduzida? Ela é reduzida quando a pessoa vai andando em Cristo. Cada vez, quanto mais uma pessoa anda em Cristo, sua esposa ou seus filhos, quanto mais andam em Cristo, menor é a dificuldade. O pecado não é tirado de uma vez por todas, nós somos pecadores. Mas quanto mais próximos de Cristo nós andamos, mais nós estamos sendo trabalhados por Ele
e melhor será, o maior será o nosso desejo de fazer a vontade dele. Logo, o pecado ele vai sendo mortificado. Paulo fala sobre mortificar a carne. Em Gálatas, ele exorta os irmãos a viverem o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, e não satisfazer os desejos da carne. Diz, digo porém, 5,16, digo porém no Espírito, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais, porventura seja do vosso querer. Então, Romanos capítulo 8, ele também fala isso. Então, quanto mais andar com Cristo, se a sua família andar com Cristo, mais fácil ficará para você. Raciocine assim, marido, quanto mais a sua esposa andar com Cristo, mais fácil será para você conduzi-la, porque ela estará conduzida também pelo Espírito e pela palavra. Ela estará sendo trabalhada por Deus e ela estará se desejando, ela estará desejando viver a vontade de Deus, ela estará sendo alimentada com a vontade de fazer o querer de Deus. Então ela estará mais próxima do ideal, mais próxima. Mesma coisa os filhos. Quanto mais próximos eles estiverem de Cristo, mais fácil é conduzir um filho, porque eles estarão trabalhados por Deus, quebrantados pelo Senhor, querendo fazer a vontade do Senhor, estarão mais inclinados a viver para o Senhor. E aí, pensando no fruto do Espírito, eles estarão vivendo o amor, a alegria no Senhor, a paz, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. Então, eles estarão vivendo para o Senhor mais intensamente. Então, será mais fácil para a gente. Portanto, um homem como marido e como chefe, ele tem que pensar nesse papel pastoral. Por quê? Porque é nesse papel pastoral que ele estará mostrando, inclusive, o amor na prática, o cuidado na prática. Ele estará mostrando que o amor é uma ação e não um mero sentimento. Porque sentimentos passam, são volúveis, os sentimentos são totalmente volúveis. Pessoas podem sentir algo hoje e amanhã o oposto daquilo. Basta mudar de circunstância. Mas as ações são permanentes. As atitudes, elas permanecem. Então, conduzam como pessoas que estão levando para Cristo. E quando a dificuldade vier, mais ainda, se perceber naquele momento mais dificuldade, coloca diante do Senhor. Ó Deus, isso aqui eu não consigo. Eu até posso tentar ensinar para ver se convenço. Mas só o Senhor pode tocar no coração para que a pessoa aceite. Reconheça seu erro, reconheça que não é daquele jeito, aprenda, assimile e assim por diante. Você não estará sozinho. É fundamental isso. Eu sei que a carga, e aí isso é importante, a carga, a responsabilidade da família está sobre o homem? Sim, mas não sozinho. E agora eu estou com todo o peso sobre as minhas costas, eu tenho que fazer tudo sozinho. Não sozinho. A ideia não é que o homem tem que carregar o mundo nas suas costas, como se Deus dissesse assim, te vira, faz o que tu consegue. Deus coloca-se graciosamente conosco, ao nosso lado, para que nós possamos cumprir o papel com a graça dele. Com a graça dele. Ele estará conosco. É interessante, Moisés, quando estavam caminhando rumo à terra prometida, tem um momento que Deus, para castigar o povo, diz, eu não vou com vocês. Aí Moisés diz, se o Senhor não for, também não vou não dá. O Senhor indo junto já é um trabalho imenso, imagina se o Senhor não for junto. Se o Senhor não estiver com o seu povo, se o Senhor não estiver dirigindo, abençoando, não dá. Vocês lembram quando Moisés levantava a mão e Deus abençoava a vitória, dando vitória ao povo, quando ele achava a mão? Então, Deus está presente o tempo todo. A certeza de que as coisas serão mais fáceis e que nós vamos conseguir perseverar é que Deus está presente. Toda a certeza que nós temos é essa. Então, descansar o coração na certeza de que Deus está presente é fundamental. Não estou sozinho. Eu não vou fazer isso sozinho. Deus está comigo. Então você ore, Senhor, me dê graça para ser um bom marido, para ser um bom chefe da família, um bom pai. Senhor, toca nos corações, quebranta, porque eu sozinho não consigo. Eu sozinho não sou capaz de mudar vidas, de mudar corações, de converter. Eu não tenho condições.
E muitas vezes, quando a dificuldade fica maior ainda, e aí, Senhor, agora eu nem sei nem o que eu faço a respeito de mim mesmo, porque a luta está tão grande que às vezes a gente pode ficar perdido em si mesmo. Nem eu sei o que eu faço a respeito da minha vida, e quanto mais da vida dos outros. E a oração, o clamor, é a certeza de que não estamos sozinhos. Isso é muito importante, porque o líder, ele com frequência pode ter sensações de solidão, porque ele está num lugar onde mais ninguém está. Ele está ali sozinho. O que eu faço? Eu estou no pico da montanha e estou sozinho. E tem que cuidar de todo mundo que está embaixo. Moisés. É só pensar na pessoa de Moisés. Moisés carregando um povo sozinho. Não dá. É difícil demais. Então é preciso sempre olhar para o Senhor e dizer: Senhor, me ajude. Eu preciso, inclusive, ver o teu operar gracioso me dirigindo, porque a sensação de responsabilidade solitária é difícil, é complicada. Eu preciso que o Senhor me dirija, me dê sabedoria, me dê forças, me dê graça, toque nos corações, para que eu consiga cumprir a tua vontade e eu consiga sentir alívio também. Porque o alento, o alívio ao coração daquele que está à frente é muito importante, para que ele recobre ânimo e continue a jornada. Recobre ânimo e continue a jornada. No livro O Peregrino de Obanha, ele tem esse momento em que o peregrino está caminhando e ele diz que ele encontra um lugar onde havia até um assento para descanso, e que ele diz que aquele lugar foi posto ali para os viajantes, para eles terem um momento de descanso. Ou seja, Deus dá alento. Também uma casa em que ele entra e lá ele vai se deleitar com coisas maravilhosas, diz que aquela casa foi feita para os viajantes, para que eles possam recobrar as forças, o ânimo e se alegrar. Então Deus dá alento. É um propósito de Deus nos confortar para que nós tenhamos força e continuemos a jornada. Então olhar para o Senhor e ver Deus estando junto, cuidando, é importante, para que você não desanime, desista: não aguento mais, vou desistir, não suporto, o peso está maior do que eu posso suportar. Não, é uma responsabilidade grande, mas sozinho nós não estamos. O Senhor prometeu estar conosco até a consumação do século, em relação a tudo, não só em relação a algumas coisas, em relação a tudo. Então, coloque tudo na dependência do Senhor e busque o Senhor, a graça dele. Ok? Vamos orar? Senhor Deus amado, bendito seja o teu nome. Agradecemos por tudo, colocamos a vida nas tuas mãos, pedimos a tua direção, que o Senhor seja glorificado em nós. Nos ajude como maridos, chefes da família, a cumprir nosso papel, ó Deus, que não é fácil. A responsabilidade de conduzir, carregar uma família não é fácil. E nós precisamos do Senhor o tempo inteiro, porque só o Senhor pode converter o coração de uma pessoa, só o Senhor pode tocar no coração de alguém, só o Senhor pode mudar a vida de uma pessoa. E isso inclui, ó Deus, esposas, filhos também. É claro que os maridos também precisam disso. Portanto, pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê graça para que possamos conduzir, ó Deus, as famílias na tua palavra e na dependência plena do Senhor, na certeza de que o Senhor é aquele que é poderoso para agir, ó Deus, graciosamente e, ó Deus, nos fortalecer para perseverarmos até o fim dessa jornada. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo, e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.